O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Hoje eu quero trabalhar com vocês um tema que tem me provocado, algo que tem me incomodado ao longo desse ano, e que eu dei o nome na aula aí, da graça desconfortável e a transformação do cristão. Quando nós pensamos na graça, e o pastor Nilson fez essa aplicação considerando a ideia da perspectiva da eternidade, quando ele fala de vida eterna, nós não conseguimos imaginar como será a vida eterna de uma maneira plena, por conta das nossas limitações, por conta da influência que o pecado ainda exerce em nosso coração. E eu creio que é da mesma forma que nós não conseguimos entender plenamente, até pela nossa finitude, comparado à infinitude de Deus, nós não conseguimos entender plenamente o conceito de graça. E normalmente nós temos um conceito de graça, algo muito alinhado com o desejo do nosso coração orgulhoso, do nosso coração que só busca vantagem para nós mesmos, e nós queremos uma vida tranquila, uma vida sem grandes desafios, sem grandes problemas, uma vida onde os meus sonhos se realizam, onde os meus desejos se tornarão realidade, onde a minha vida profissional será um sucesso, onde a minha família prosperará, e por aí vai. E muitas vezes não é assim a vida do cristão. Muitas vezes nós nos deparamos com momentos duros, com momentos difíceis, com momentos em que nós chegamos a questionar: será que Deus está comigo aqui agora? Será que nesse momento de tanta dor, será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus cuidou daquele meu ente querido que faleceu? Será que Deus está cuidando daquele meu amigo que perdeu o emprego? Ou se eu mesmo perdi o emprego, será que Deus está cuidando da minha família? Então muitas vezes nós temos uma compreensão superficial daquilo que Deus escolheu revelar a nós, daquilo que Deus deixou nas Sagradas Escrituras, e eu creio que o desafio de hoje é a gente entender um pouco sobre essa graça desconfortável, sobre essa graça que no primeiro momento não parece que é graça, na vida de Jacó, tá certo? Então, Gênesis capítulo 32, dos versos de 22 a 32. Se você não conseguir acompanhar no telão, convido que você abre a Bíblia, tá certo? O primeiro livro, esse é fácil de achar, Gênesis 32, eu lerei aí os versos de 22 a 32, 11 versos, que contam uma história bastante famosa do nosso ancestral Jacó. Então está escrito assim na palavra do Senhor: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esse texto é bastante conhecido, é um texto que quem cresceu na igreja com certeza já ouviu várias vezes, e até aqueles que chegaram depois, como é o meu caso, já ouvimos várias vezes essa história. Aqui vale a pena a gente fazer um breve resgate de qual era o momento histórico que Jacó estava vivendo na sua vida. Não sei se vocês lembram, mas Jacó era um dos gêmeos de Isaac com Rebeca. Deus escolhe então Jacó e se aborrece de Esaú antes mesmo de que eles nascessem, como diz Paulo em Romanos 9, para que prevalecesse a eleição divina.
Rebeca, então, sabia de que Isaac era, então, o filho eleito para dar continuidade à linhagem da semente santa. Né? A semente santa é aquela que é prometida lá em Gênesis 3,15 para Eva, onde haveria a semente santa e a semente não santa, que seria os descendentes da serpente, os filhos de Satanás. Esse conflito entre a linhagem santa e a linhagem não santa persiste até os dias de hoje. No Antigo Testamento, Deus então vai mostrando como essa linhagem santa vai progredindo, aqueles que Ele escolheu para que então se formasse o povo de Deus, a povo no qual nós fazemos parte. E Jacó foi então escolhido por Deus para isso. O pastor Nilson falou muito sobre a graça hoje, e somente pela graça nós podemos entender o que aconteceu na vida de Jacó. Jacó nasce, ele já dá sinais de que ele não era um amigo muito bom de você ter por perto. Ele era uma pessoa que ele usava da sua astúcia, ele gostava de tirar vantagem nas coisas. Ele então primeiro compra o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, famosa passagem da lentilha. Depois, logo, pouco antes, na verdade alguns anos antes disso aqui, ele então engana seu pai, estimulado pela sua mãe, ele engana o seu pai e pega a bênção, que era de direito de Esaú. Sabendo disso, Esaú simplesmente faz uma ameaça tranquila, ele simplesmente resolve no seu coração que ele mataria Jacó, porque ele havia enganado o seu pai e havia roubado então a sua bênção. A sua mãe, Rebeca, pega e avisa Jacó: é melhor você fugir, que teu irmão vai te matar. Jacó então sai numa viagem. Jacó faz uma viagem longa, nessa primeira viagem de ida até os parentes de sua mãe. Jacó tem o seu primeiro encontro com Deus. Em uma visão, Deus aparece para ele num sonho e se revela a ele e renova as promessas que ele havia feito aos seus ancestrais, que havia feito a Isaac e a Abraão, e faz novas promessas, agora essas exclusivas para Jacó, de que ele seria com ele, de que ele o protegeria, de que Jacó iria e retornaria à terra dos seus pais em segurança. Jacó reconhece que Deus estava ali com ele, apesar do seu coração ainda não estar transformado, mas ele já começa a dar sinais de que sabia da existência de Deus e que temia de alguma forma esse Deus. Jacó vai então até Labão. Ali em Labão ele experimenta um pouco do seu próprio veneno, né? Então ele vai ser enganado pelo teu sogro. Eu imagino que todas as piadas de sogro e sogra talvez tenham tido origem com Labão, né? Então Labão começa ali a trapacear Jacó. Ele faz um acordo para se casar com Raquel, e Labão dá a Jacó a Lia. Depois ele faz um novo acordo. Nesse caso ele pede pagamento antecipado e pega então Raquel em casamento. E ali começa uma disputa interna dentro da sua família, e ele é o primeiro patriarca que a questão de filhos dá uma desenrolada, dá uma crescida razoável. Então Abraão teve um filho, Isaac teve 2, Jacó já vai para a casa dos seus 13 filhos, 12, 13 filhos. Então o primeiro ali, né, é mais ou menos esse o cenário. Jacó que resolve fugir de Labão, porque Labão estava oprimindo a sua vida, a vida da sua família. Nessa fuga, Labão resolve ir atrás de Jacó, até que Deus aparece para Labão e fala assim: não mexe com esse é meu. Labão então apenas encontra Jacó, faz um acordo de paz, e ele vai embora. E aí esse famoso retorno para a terra dos seus pais, aconteceria uma coisa: ele queria reencontrar o seu irmão e fazer ali as pazes, o perdão entre os irmãos. E é nesse cenário dessa viagem de retorno, na qual Jacó encontraria Esaú, e Jacó estava com muito medo, tá certo? Tanto é que Jacó vai montando a caravana e ele começa, né? Impressionante o que um homem é capaz de fazer, né? Ele começa a pôr das pessoas que ele menos ama na frente, como se isso fosse começar a aplacar a ira de seu irmão. Aí ele põe então, em primeiro lugar, Lia com os filhos de Lia, depois ele põe Raquel com os filhos e por último ele, né? Então Jacó dá um anti-exemplo daquilo que Cristo fez pela sua igreja. Enquanto Jacó sacrifica a sua família, né, figuradamente, Cristo então se dá no lugar
da sua igreja. Mas tudo isso para a gente entender um pouco do contexto. E aí, para a gente entrar um pouco na história, eu quero falar um pouco da cena, de que maneira então Jacó estava nesse local. Como em seu primeiro encontro com os anjos, Jacó encontra Deus à noite e tem uma nova diretriz pela manhã. A outra vez que ele havia encontrado com Deus, tinha sido no seu sonho. Nesse sonho, Jacó acorda com uma outra postura, ele reconhece a presença de Deus, ele inclusive adora a Deus nesse local. E agora, da mesma forma, à noite, desprotegido, sozinho, ele atravessou todo mundo para o outro lado e ele ficou sozinho nesse local, o que era muito perigoso nessa época. Mas, assim também neste paralelo, sua noite de temor como Jacó, transformada em sua manhã de esperança como Israel. Jacó simplesmente chega numa noite como aquele que era um trapaceiro e acorda como um homem que prevalece, ele acorda como Israel. E a gente vai ver que isso é uma grande mudança na vida de Jacó. Nessa cena, contudo, a transformação é mais gradual. Essa transformação passa por uma luta, dura um período, ela rompe toda a madrugada, até que chega pela manhã. E aí, somente depois que o homem que Jacó luta vai embora, ele se cai em si e percebe que era o próprio Deus que havia se manifestado a ele. Então, finalmente, quando o sol surge acima dele, ele segue em frente, melhor, ele manqueja como um novo homem. Então, mais ou menos essa cena, é isso que vai acontecer nesse capítulo. E qual o contexto? O contexto eu já expliquei para vocês, todo esse cenário de muitos conflitos. Jacó tem a sua vida marcada por conflitos, e isso em boa parte pela sua vida em desobediência a Deus no primeiro momento. Tanto é que Jacó, ele fica fugido ali do seu irmão aproximadamente por uns 20 anos. E a pergunta que eu faço a você, quando você guarda ódio no seu coração e você não perdoa uma pessoa, quanto mais tempo passa, menos ódio fica ou mais ódio fica no seu coração? Na minha experiência, mais ódio. Parece que quanto mais a gente demora para perdoar, mais a gente se machuca, mais aquilo contamina o nosso coração. E era dessa forma que Jacó estava voltando para se encontrar com Esaú. E por isso ele estava com muito medo. Ele sabia o que estava se passando, o que provavelmente estava se passando no coração do seu irmão. Então agora dá um pulo para o texto, eu vou fazer análise de alguns versículos, e no final eu quero passar por alguns temas teológicos importantes que estão presentes nesse texto. Então, verso 24 e 25, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, dentro desse contexto da viagem rumo à reconciliação com Esaú, a narrativa enfatiza a solidão de Jacó. No detalhe sequencial da história, o estado desolado de Jacó funciona como um suspense. Aquele cuja vida corre risco fica sozinho. Em retrospecto teológico, a solidão de Jacó serve a um importante propósito espiritual. Ele deve encontrar a Deus sozinho, sem posses e sem proteção. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus, como foi a sua conversão, mas a impressão que eu tenho é que nos momentos em que no primeiro momento que nós nos encontramos com Deus de maneira genuína, que é o momento da nossa conversão, me parece que a gente fica totalmente indefeso diante de Deus. Parece que não existe nenhuma máscara, parece que não existe nenhuma proteção, parece que a nossa vida está simplesmente aberta diante daquele que é o Todo-Poderoso. Mas não apenas a nossa conversão, ao longo de toda a nossa jornada cristã, nós teremos momentos em que nós nos afastaremos de Deus. Infelizmente, aos nossos olhos esses momentos existem. E diante desses momentos, quando Deus vem ao nosso encontro para nos resgatar, que esse é o movimento da graça, mais uma vez, quando Deus incomoda o nosso coração, quando o Espírito trabalha na nossa vida, parece que nós caímos em si e nos vemos mais uma vez sem proteção, mais uma vez totalmente abertos àquele que pode transformar a nossa realidade.
É somente então, quando nós estamos mais frágeis, que nós conseguimos identificar a mão poderosa de Deus na nossa vida. Nos momentos em que o nosso orgulho toma conta do nosso coração e que nós cremos que nós podemos ser independentes de Deus, nós não conseguimos ver a mão de Deus. E eu não estou falando que ela não está agindo. Eu estou falando que nós não conseguimos reconhecer. E Deus estava vindo ao encontro de Jacó para transformar esse homem. Então, nesse momento da solidão da noite, Deus se chega a Jacó. Uma coisa importante que quero compartilhar com os irmãos é que quando nós abordamos um texto como esse texto, que é uma narrativa, nós precisamos ter, não temos a menor dúvida de que esse texto é inspirado, ok? Texto inspirado, o Espírito Santo conduziu Moisés na escritura desse texto, mas tem uma coisa bastante importante. O Espírito, quando ele inspira o autor, ele não tira do autor as suas características, o seu estilo e os recursos literários. E aqui Moisés, ele sabendo da história, ele é um narrador onisciente, ele sabia do que tudo isso já tinha acontecido. Moisés começa a colocar para nós a percepção de Jacó naquele momento. Moisés sabia que era Deus quem havia lutado com Jacó. Mas pensa você, se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo essa história, e você vai lendo com cuidado e passando verso a verso, e quando você chega nessa luta, você vai falar assim, mas quem será esse que luta com Jacó? E esse é um recurso literário muito importante. Nos prende a leitura e nos traz ensinos significativos. Jacó então começa a lutar sem saber com quem ele está lutando. Tá certo? A gente não tem relato se ele estava dormindo e acordou nessa luta, mas a gente sabe que ele estava lutando no meio da noite. Deus vem então ao encontro de Jacó, e aqui uma coisa muito importante, né? Deus se coloca... Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta antes, né, de ler o texto. Tem alguma chance de qualquer um de nós aqui lutar em pé de igualdade com Deus? Você acha que você que está em casa, você acha que você tem condições de lutar em pé de igualdade com Deus? Tem? Não tem. Isso nos mostra que a graça de Deus, ela age na nossa vida, e Deus escolhe então se revelar a nós de uma maneira que nós possamos compreendê-lo. Ele escolhe se revelar então dentro das nossas limitações. E é dessa forma então que Deus se revela através da Escritura, por exemplo. Deus resolve se revelar a nós através de uma maneira escrita, verdades eternas, que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, mas Ele se rebaixa ao nosso nível, no sentido de que Ele se revela na nossa linguagem. Calvino diz, né, que as Escrituras é como um pai balbuciando palavras para o seu filho pequeno para que ele possa entender alguma coisa. E nós somos essa criança pequena, que muitas vezes nos deparamos com realidades que nós não conseguimos entender de maneira plena. Mas Deus então se revela a Jacó de uma maneira em que ele pode, então, ter um contato de fato, um contato íntimo com Deus, e ele pode, de uma certa forma, ter uma espécie de um embate. Ele tem então, né, uma disputa, e uma coisa que a gente não pode negar de Jacó. Se a gente fosse falar, nossa, era um cara teimoso. Jacó enfiava uma coisa na cabeça, ele ia e dava o máximo de si para conseguir. E a gente consegue ver isso nessa noite. Ele luta uma noite inteira com Deus. E aqui eu não estou falando que Deus usou de toda a sua força, mas a gente vê uma perseverança, a gente vê uma persistência de Jacó. Então, Deus mostra quem é Deus com apenas um toque. Deus vence Jacó. Com apenas um toque, Deus desloca a sua coxa. E aqui Deus não precisou usar do jiu-jitsu, não precisou dar uma chave de perna, não precisou fazer nenhuma artimanha. Deus deu um toque. E um toque simples, um toque preciso, um toque que gera o sofrimento necessário na vida de Jacó, para que ele compreenda que ele está diante de alguém que é superior a ele. E como resposta, então, sem a sua... A coxa, ela dá uma questão de base na força, na luta. Sem esse apoio, Jacó se agarra em Deus de outro jeito. Jacó vai se agarrar a Deus em oração. E a gente vai ver isso. Verso 26. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia,
Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Jacó fisicamente está quebrado, porém não se dá por vencido. Agora ele entra numa batalha de palavras. Jacó se empenha por uma bênção. Jacó, que já experimentara a bênção da prosperidade, agora luta por experimentar a bênção de prevalecer sobre os seus inimigos. Jacó precisava ter prevalecido contra Labão e vai precisar prevalecer contra o seu irmão. Contudo, Jacó prevalece em oração e não na força natural. Esta é a mudança de Jacó para Israel. Jacó reconhece que aquele que podia deslocar o seu quadril é maior do que ele. Talvez ele já percebera que esse era um mensageiro de Deus. Jacó já tinha a bênção divina por meio do seu pai para exercer o domínio sobre os seus irmãos. Mas não obstante, até agora, ele estivera inapto para exercitar o seu status. O ponto é que Jacó havia sido escolhido por Deus para dar continuidade à semente santa. Jacó havia sido escolhido por Deus para reinar sobre o seu irmão. Mas até agora, por conta das suas atitudes, por conta da sua vida pregressa, ele não podia fazer isso. É essa transformação que Deus está fazendo naquele que ele escolheu. É essa transformação que Deus está operando no coração de Jacó, para que ele se tornasse o homem que daria continuidade à linhagem santa. É nesse homem que Deus está trabalhando para que ele fosse o pai, então, das tribos de Israel. É desse homem que nós espiritualmente descendemos. É desse homem que nós espiritualmente descendemos. E aí no verso 27, Deus faz uma pergunta muito interessante para Jacó, que no Antigo Testamento o nome era muito significativo, né? O nome trazia em si um peso muito grande para a vida da pessoa. Eu não sei se vocês lembram daquele personagem Jabez, né? O famoso da oração de Jabez. O nome dele era "Em muitas dores me concebeu minha mãe". Imagina a vida inteira ele ser lembrado desse tipo de coisa. E Jacó, ele tem aquela tradução famosa do enganador. Quando Deus pergunta a Jacó qual é o seu nome, Deus está perguntando para ele: quem é você? Quem é você? E a resposta é: eu sou um enganador. Eu sou aquele que usurpei as coisas do meu irmão. Eu sou aquele que destruí, de uma certa forma, a minha família. Eu sou aquele que estou fugindo há tanto tempo por conta do meu caráter e das minhas decisões. E aí, Deus responde para ele: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. No verso 28, a mudança na vida de Jacó não apenas toma forma, mas também toma nome. Jacó agora não será mais chamado por Jacó, ele será chamado de Israel. Então o hebraico literalmente diz, já não será dito, apontando a uma mudança espiritual. O agressor, aqui no caso, Deus, aquele que toca a coxa de Jacó, ele tem a autoridade de não apenas tocar a coxa, mas de comunicar nova vida. Deus, ele não apenas trabalha na nossa vida através dos sofrimentos, como ele transforma no nosso coração, como ele transforma a nossa realidade, como ele transforma o nosso coração. Ele nos leva, então, a uma vida de intimidade com ele. E aqui o novo nome de Jacó representa uma reorientação de suplantador, de enganador, para aquele que prevalece. A transformação pertence ao modo como Jacó prevalece. Jacó não mais prevalece na sua astúcia. Até então, Jacó prevalecia pela sua astúcia, por aquele, se a gente pudesse falar, aquele jeitinho brasileiro, né? Jacó dava um jeitinho nas coisas e fazia acontecer. Agora, ele prevalece com Deus e então com os homens por suas palavras, não pelos seus dotes físicos, nem por meios humanos.
A sua ambição de prevalecer não foi mudada, mas apropriadamente reorientada. Este nome dado ao vencedor anuncia a verdadeira maturação de seu caráter e destinos espirituais. Deus trabalhou na vida de Jacó desde a sua fuga até o seu retorno, e isso por mais ou menos 20 anos, através do sofrimento. Deus implicou grande sofrimento, Deus aplicou grande sofrimento na vida de Jacó ao longo de todo esse tempo. E esse sofrimento, ele não foi desperdiçado, ele visava um fim proveitoso, que era a transformação de Jacó para Israel. E aí eu quero que você comece a pensar na sua vida. Jacó agora já é um homem mais maduro. Jacó agora já passou por muitas situações. Ele não deixa de ter ambição. A sua ambição foi ajustada. Eu fico pensando, muitas vezes a gente entende a ambição de uma maneira meio equivocada, depois mais para frente eu vou falar sobre isso, mas pensa a ambição aplicada dentro do reino. Imagina um homem que a ambição dele é fazer parte da expansão do reino de Deus e aplicar toda a sua vida nessa obra. É uma ambição boa ou não? Tudo isso visando a glória de Deus. A ambição em si não é problema. O problema é onde a gente aplica. O problema é onde o nosso coração direciona a nossa ambição. E normalmente, eu arrisco aqui a dizer, normalmente, a gente não coloca no reino de Deus. Mas vamos seguir o jogo aqui. Ao apegar-se a Deus, Israel vence em face de superioridades insuperáveis. Deus santifica o comprometimento absolutamente sincero e indizível de Jacó com a bênção. O homem é agora identificado como Deus. E a luta com os homens inclui seu irmão e seu sogro Labão. Então tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, no verso 29, nós temos a curiosidade de Jacó, perguntando quem era, com quem ele estava digladiando, com quem que ele estava batalhando a noite toda. Isso mostra que ainda lhe faltava uma compreensão completa do que estava acontecendo. Jacó ainda não tinha entendido completamente. A resposta da parte do anjo pressupõe que o inquiridor ainda não tinha plena consciência disso. Somente depois do desaparecimento de Deus é que o protagonista compreende plenamente que havia encontrado com o próprio Deus. E aqui, quando eu estava estudando esse texto, me veio à memória os discípulos no caminho de Emaús. Enquanto Jesus estava com eles disseram assim: o senhor não está sabendo do que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ele falou: não, rapaz, Jesus morreu. E aí Jesus vai falando com eles. Quando Jesus vai embora, fala assim: era ele. Não era à toa que enquanto ele falava, o nosso coração se aquecia. Muitas vezes Deus está presente na nossa vida e nós não percebemos. Muitas vezes nós caminhamos em meio às nossas lutas e nós temos dificuldade de enxergar Deus nos auxiliando. Mas isso muitas vezes é porque nós ainda estamos com o nosso coração endurecido pelo orgulho. Ou pela murmuração, que muitas vezes ela toma parte da nossa vida. E no verso 30, então, Jacó demonstra finalmente que ele havia compreendido. E quando Jacó se encontra com Deus, qual é a consequência? A minha vida foi salva. Quando Deus vem ao nosso encontro, quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus, de uma certa forma, luta conosco, o resultado é a salvação de Deus. O resultado é a salvação da nossa vida, dada por Deus. É a transformação do nosso coração. É o abandono do pecado, é o arrependimento daquilo que nós estamos fazendo. Mas isso, meus irmãos, não veio da maneira como Jacó esperava. A graça é desconfortável, pois quando nós vemos a vida de Jacó, ele passou uma noite inteira lutando e ainda ficou manco para o resto da vida. E é sobre isso que eu quero começar a falar com vocês agora. Agora a gente sai do texto
e eu quero falar com vocês um pouco sobre alguns temas teológicos. E uma coisa que eu quero conversar com vocês é a maneira como Deus está presente na nossa vida e características da presença de Deus na nossa vida, que normalmente não é o que a gente gostaria, não é o que a gente espera. Então, o incrível encontro de Jacó nos ensina muito sobre a presença de Deus. Primeiro, ele pode ser marcado por uma ambiguidade. Jacó se digladia com um homem. Só quando o episódio se desenvolve é que ele compreende estar lutando com Deus. Então, já falei isso algumas vezes aqui hoje. Em alguns momentos da nossa vida, nós estaremos diante de circunstâncias, nós estaremos diante de alguns problemas, nós estaremos diante de algumas pessoas. E o que nós pensaremos é: eu estou lutando com o diabo. Você vai achar que aquilo é resultado da obra de Satanás na sua vida. Só que em vários momentos é o próprio Deus se manifestando a você. Nós somos prontos a tirar conclusões das coisas que acontecem na nossa vida, porque nós somos tardios em pensar que Deus age na sua multiforme graça. Que Deus age de maneiras distintas, em tempos distintos, com pessoas distintas. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar prontos para recorrer a Deus, para clamar socorro a Deus, e não tirar conclusões precipitadas de quem está fazendo algo na nossa vida. Nunca se esqueça de que Deus é soberano. O segundo ponto da presença de Deus na nossa vida é que a presença de Deus na nossa vida não significa isenção de conflito. Aliás, às vezes produz dificuldades inesperadas. E aqui é tranquilo. Tem um ditado popular que mar calmo não faz marinheiro bom. E assim é a nossa caminhada com Deus. Pensa no seu coração. Pensa o quão ruim é o seu coração ainda. Pensa o quanto de coisa que você ainda precisa abandonar. Pensa o tanto de egoísmo que Deus ainda precisa tirar do seu coração. Pensa o tanto de pecado que você ainda tem cometido e que você comete com frequência. E a minha pergunta para você é: você acha que Deus vai transformar o seu coração te dando mais coisa boa nessa vida? Ou te dando um pouquinho de dificuldade? Um dos sábios lá dos provérbios, ora a Deus e fala assim: não me dê demais para que eu não me esqueça de ti, e nem de menos para que eu venha roubar e envergonhar o seu nome. O ponto é que quanto mais abençoados nós somos, normalmente, a nossa tendência natural é nos esquecermos de Deus. A tendência natural, não estou falando que todo mundo é assim. Eu acho que bastante privilegiado é aquele que consegue se manter dependente de Deus, com a consciência dependente de Deus, mesmo no meio de tantas bênçãos. Os sofrimentos na nossa vida, essas ambiguidades da nossa vida, esses conflitos na nossa vida, são alertas de Deus de que existe muito a ser transformado no nosso coração. São a forma de Deus trabalhar na nossa vida para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. O pastor Hernandes tem uma frase bonita, como é a característica das frases dele, que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. E eu gosto de pensar em Deus como um alfaiate, que faz a tribulação sob medida. E a tribulação da minha vida não serve na sua, e a da sua não serve na minha. Muitas vezes nós tendemos a olhar para a vida das outras pessoas e achar que eles estão mais tranquilos do que nós. Mas na verdade é que eles estão passando por transformações diferentes, por problemas diferentes. E aí eu venho à memória a primeira carta de Pedro, um apóstolo que eu gosto demais, primeiro capítulo, e ele vai lembrar para a igreja, e aqui detalhe, a igreja que estava sendo perseguida, a igreja que fugiu das suas casas para não perder a sua vida, a igreja que abandonou seus parentes, suas posses, simplesmente para cuidar da sua vida e cuidar da sua fé. E Pedro fala para essa igreja sofrida o seguinte: olha, pode ser, na verdade é o seguinte, somente se for necessário, vocês passarão por tribulações, e essas tribulações durarão pouco tempo.
Então pensa a igreja sendo perseguida, você tendo que mudar de país, fugindo, e Pedro fala, olha, a provação na vida do crente, ela dura pouco tempo. E digo mais, ela só acontece quando é necessário. O que Pedro está nos ensinando é que existe uma perspectiva da eternidade que nós temos nos esquecido, e que diante da eternidade, qualquer coisa nesse tempo é pouco tempo, e quando nós esquecemos da eternidade, nós nos apegamos ao tempo presente. E aí qualquer provação e qualquer tribulação vira uma grande coisa. Inclusive um ano de pandemia parece que vira o maior problema existencial da nossa vida. Sendo que o pastor Nilson colocou o seguinte, como que nós obtemos a salvação? O que importa nessa vida, se não a vida eterna? Então, a presença de Deus, com certeza, trará conflito para você e trará conflito para mim. Mas nunca ache que Deus está te torturando. O que Deus está fazendo é conformando em você a imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. O que Deus está fazendo em você, Ele está imprimindo santidade prática nesse tempo. O que Deus está fazendo em você é te conduzindo para a vida eterna, uma vida gloriosa. Aí lá não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente. Lá só haverá gozo, alegria e vida abundante na presença dEle. Em terceiro lugar, há um mistério sobre a presença de Deus que desafia o entendimento humano. Jacó não pôde ver a Deus, nem saber o seu nome, a fim de controlar a situação. Certamente Deus se revela, mas ao mesmo tempo Ele se esconde. A ideia é que nessa circunstância, Jacó, ele luta com Deus, ele sabe que é alguém superior, ele é abençoado, e você só pode ser abençoado por quem é superior a você, mas ao mesmo tempo ele olha e fala assim, quem é esse? E é somente depois que Deus vai embora, que Deus se revela a ele. E é muitas vezes assim na nossa vida. Muitas vezes nós passaremos por circunstâncias em que Deus estará presente, e somente depois daquela coisa passar, a gente vai olhar para trás e falar assim, como Deus me abençoou. Como hoje eu posso falar que o meu coração está mais crente? Como eu posso falar que o meu coração hoje está mais puro? E em quarto lugar, Deus, ao humilhar-se e se fazer disponível à humanidade, Jacó apto a forçar o homem a uma disputa. O notável encontro de Jacó lembra os santos de que eles também podem encontrar Deus em ambiguidade, mesmo em aparente hostilidade, em mistério envolto de trevas e em humildade tal que se restringe de dominar a sua vida. Quando param de lutar com Deus e se apegam a Ele, então descobrem que Ele estava ali para o seu bem, para abençoá-lo. E aqui eu quero compartilhar, eu estou longe, quem me conhece mais de perto sabe que eu estou longe de ser perfeito, né? Mas eu quero compartilhar um pedaço da minha vida e da maneira como eu parei de lutar com Deus em alguma área. Então, eu durante muito tempo, eu vivi em função de ter uma carreira profissional bem-sucedida e o meu desejo da vida, o grande desejo da vida era ser milionário. Tá certo? E num determinado momento, dia 17 de maio de 2015, Deus vem ao meu encontro e muda o meu coração. A partir desse dia eu sabia que Deus havia me chamado para outra coisa. Eu sabia que Deus tinha outro propósito para a minha vida. Mas aí, isso para mim estava tranquilo. O ponto era, e aí, como que eu vou sobreviver se eu sair do meu emprego para me preparar para ser pastor? E aí, como eu era bancário, como bom bancário que era, comecei a fazer contas, apoiado pela minha esposa, e cheguei à conclusão que eu precisaria trabalhar até o ano seguinte, aí eu teria participação de lucro, 13º, férias, tal. Bom, beleza, com esse dinheiro eu consigo viver mais 4 anos. Os 4 anos de preparo, por exemplo, né? Só que para isso eu precisaria trabalhar pelo menos mais uns 8 a 9 meses na empresa. E aquele negócio não fazia mais sentido para mim. E eu ia para aquele lugar e eu me sentia mal naquele lugar. Eu ia para aquele lugar e eu olhava e falava assim, eu estou fazendo o que aqui se não é isso que Deus quer que eu faça? E aí, eu em oração, eu falava a Deus,
Senhor, então me ajuda, porque eu preciso estar lá, eu preciso do dinheiro, eu preciso aguentar até o ano que vem. E aí pode parecer estranho para presbiteriano falar isso, tá certo? Mas Deus falou no meu coração de uma maneira muito clara. Você acha que é com o teu esforço que você vai conseguir sustentar? Você acha que eu não sou capaz de prover para você? Você acha que é o seu trabalho que te dá o dinheiro para viver? Você acha que é o teu trabalho que te sustenta? Confie em mim. E aquilo foi uma pancada muito forte para mim. E eu falei, tá bom, Deus, então me ajuda a sair desse lugar. Enfim, em 5 meses eu tinha pedido as contas do meu trabalho. Aí começou um outro problema, eu tinha que resolver um problema em casa, normal, né? A esposa estava tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas quando eu parei de lutar, Deus fez as coisas acontecerem. 1 semana depois que eu havia pedido as contas no banco, o pastor Arival chamou para eu trabalhar aqui na igreja. Aí levou, eu falei que aceitaria, levou para o conselho aprovou. Em janeiro do ano seguinte eu estava trabalhando aqui, já tem 5 anos e meio que eu estou aqui. O ponto é que quando eu parei de lutar com Deus, quando eu entendi o que Ele tinha para a minha vida, quando eu vi que Ele sabe cuidar da minha vida melhor do que eu imagino, e melhor do que eu acho que eu posso, simplesmente as coisas fluíram. Quando nós paramos de lutar contra os planos de Deus para a nossa vida, porque, veja, Deus vai prevalecer, é a vontade dEle que vai acontecer. Quanto menos nós lutamos, quanto mais nós nos entregamos, mais rápido as coisas acontecem, mais rápido essas coisas estabilizam, e menos o nosso coração sofre. Eu não sei qual que é a sua situação nesse dia, eu não sei quais são as suas lutas. O que eu sei é que o Deus que transformou o meu coração tem poder para transformar o seu. Porque pensa num coração ruim, e Deus transforma. E pensa uma coisa que hoje eu não me preocupo, é dinheiro. E da mesma forma que Ele prometeu que Ele ia sustentar, até hoje nunca faltou nada. E além de não faltar, sobrou, como diz lá no interior. Além de não faltar, sobrou. Então Deus, Ele se mantém fiel aos seus eleitos. Deus, Ele trabalha na vida dos seus e Ele nunca os abandona, apesar de todos os seus erros. Jacó é um grande exemplo de como alguém tão torto é alcançado pela graça. Jacó é o exemplo de que alguém que vive uma vida muitas vezes desregrada, mas se a graça divina o alcançar, ele vai ser transformado. Jacó é o exemplo que, apesar dos nossos defeitos, Deus faz obras grandiosas através dos seus. E isso fica evidente que toda a glória é dele e não nossa. Mas, vamos avançar aqui. Uma outra coisa importante é a seguinte: se a presença de Deus traz todas essas questões que eu falei, se ela traz todas essas ambiguidades, dificuldades, essa presença também traz certezas. Essa presença traz certeza da boa mão nos protegendo, da boa mão nos conduzindo, da boa mão nos sustentando. E Cristo, no seu discurso de despedida, na grande comissão, Ele promete uma coisa para nós fundamental, que é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto nós perseverarmos na obra missionária, enquanto nós perseverarmos na vida de testemunho, enquanto nós perseverarmos em sermos cristãos, tudo isso por conta da graça. Ele está conosco. E Ele está conosco, inclusive, fazendo com que a gente faça essas coisas. Existe algo que nós, como presbiterianos, muitas vezes temos receio de falar, que é a responsabilidade humana. Nós falamos muito da graça divina, nós falamos muito da soberania divina, mas nós nos esquecemos da responsabilidade humana. A vida dos patriarcas serve para nos mostrar também, e aqui eu não estou falando que a nossa força não venha da graça, tá bom? Não me entendam mal. Mas a vida dos patriarcas nos mostra que quando Deus estabelece um pacto com o seu povo, Ele estabelece regras, e essas regras demandam obediência. Obediência tem bênção, desobediência tem punição. Tem dúvida, Deuteronômio 28,
você vai ter uma base sobre isso. Os patriarcas nos mostram, e Jacó é um deles, que quando você vai viver uma vida de obediência, Deus vai te recompensar. Quando você vive uma vida de desobediência, você vai sofrer punição. Jacó pagou pelos erros. Davi pagou pelos seus erros. Da mesma forma que Davi foi abençoado pelos seus acertos. O ponto é que na nossa vida cristã, ao mesmo tempo que Deus vem ao nosso encontro, uma vez que Ele nos alcança, Ele nos enche do Espírito Santo, que nos move a viver uma vida de santidade. Que vai nos levar a viver uma vida, então, de obediência. Uma vida de resposta ao pacto estabelecido por Deus. Então, a presença de Deus na nossa vida, ela vai usar da graça que gera desconforto. A graça desconfortável vai nos atingir. Mas, com certeza, essa graça desconfortável transforma o nosso coração. Essa graça desconfortável nos faz mais parecidos com Jesus Cristo. E aí eu vou ter que pular aqui algumas partes, e eu quero falar com vocês aqui, para a gente terminar, sobre algumas aplicações práticas. A gente viu que a graça de Deus em alguns momentos vai nos fazer sofrer. Em alguns momentos nós estaremos tão cegos de raiva, de murmuração, de rebeldia contra Deus, que nós vamos achar que Deus não está presente naquele negócio. Mas nós vimos que Deus tem um propósito nessas coisas. E aí eu quero trazer 3 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas é que nós devemos perseverar em oração, assim como fez Jacó, e esperar as respostas de Deus. Tanto a bênção, quanto o toque na coxa, na articulação da coxa. E aqui eu quero fazer uma breve definição de bênção para vocês, porque o toque na coxa também é bênção. Muitas vezes nós confundimos bênçãos de Deus com coisas que nós achamos boas. Muitas vezes nós confundimos as bênçãos de Deus com casa maior, com carro melhor, com um salário maior, com saúde e com coisas do tipo. Eu vou decepcionar você, mas a bênção de Deus é algo que te leva para mais próximo dele. A doença pode ser uma bênção de Deus. A morte de um ente querido pode ser uma bênção de Deus. Um acidente automotivo pode ser uma bênção de Deus. Desastres, tragédias, pandemia pode ser uma bênção de Deus na sua vida. O ponto é qual é a sua resposta a essas circunstâncias. Se isso te leva para mais perto de Deus, isso é a bênção de Deus na sua vida. E o que eu estou falando para vocês é, orem. Deus responde a todas as nossas orações. Não sempre da maneira como nós queremos, mas a todas Ele responde. E muitas vezes virá o toque na coxa. Muitas vezes parece que é mais do que um toque na coxa. Mas o fim sempre, as coisas sempre cooperam para o nosso bem. A outra coisa é, diante dos nossos fracassos, diante de Deus, devemos confiar que aquele que começou a boa obra em nós, vai concluí-la em nossa vida. O que eu quero aqui é, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como você tem encarado as situações que você tem passado. Mas o ponto é, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de reconhecer que você tem se afastado de Deus. Que você tem murmurado contra Deus. Que você não tem conseguido ver Deus na sua vida. Mas o Deus da graça e da misericórdia, Ele nos vê e, independente das nossas falhas, Ele está pronto para o nosso recomeço. Ele está pronto a nos socorrer quando nós clamamos por Ele. Ele está pronto a transformar a nossa vida. E, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes da graça, e o resultado da graça em nós nos leva a uma vida de batalha. Então, ao contrário do que muitos pensam, a graça na nossa vida não trará um mar tranquilo. Quando nós pregamos o Deus da graça, e esse é o Deus bíblico, nós não estamos pregando vida tranquila. Nós estamos pregando uma vida nesse mundo caído, nesse mundo caótico, nesse mundo cheio de dores, cheio de aflições. Nós estamos pregando uma vida que com certeza será marcada por sofrimento. Mas sofrimentos esses
que não são capazes de apagar a alegria do coração que foi salvo por Jesus. Sofrimentos esses que são capazes somente de talvez matar o nosso corpo, mas jamais a nossa alma. Sofrimentos esses que jamais nos tirarão da presença de Deus. Sofrimentos esses que não têm poder para nos tirar a vida eterna, porque ela foi conquistada por aquele que é perfeito. Porque a nossa vida eterna foi conquistada por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E porque Ele, para nos auxiliar, sabendo da nossa fraqueza, nos mandou o Espírito Santo, o Consolador, que transforma o nosso coração, que nos dá alegria, que nos dá força para encarar o dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, a colocar tudo isso em prática, que possamos confiar naquele que tem poder para transformar a nossa vida através da graça desconfortável. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pois o Senhor se escolheu se revelar a nós, muito obrigado pois o Senhor, movido pela sua graça, movido pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor começou a grande mudança na nossa vida, o Senhor tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, o Senhor continua a nos sustentar no dia a dia. Muito obrigado por isso, Pai. Mas ao mesmo tempo nós clamamos por perdão, pois nós continuamos a te desagradar, nós continuamos a não enxergar o Senhor na nossa vida, nós continuamos a murmurar diante das circunstâncias, nós continuamos a achar que o Senhor muitas vezes nos abandonou. Nos transforma, Pai, nos dá ousadia, nos dá visão para que possamos enxergar a Tua boa mão em todo o tempo. Dá-nos fé suficiente para lançar sobre Ti a nossa ansiedade, para descansar no Senhor. Dá-nos cada vez mais confiança em Ti, para que possamos caminhar por esse mundo caótico, caído, cheio de problemas, mas que nós possamos caminhar com os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos conduzirá numa vida de vitória espiritual, o qual nos conduzirá à vida eterna diante do Senhor. E é no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.